Olá, tios! Seguimos com as nossas reflexões e, como vimos, a formação do tios tem avançado no tocante a questões sociais, políticas e profissionais. E nesse vídeo, novamente com as professoras Cristina Lacerda e Lara Santos, eu convido vocês a resgatar a trajetória formativa e pensar como tem sido construída a sua formação profissional. A troca entre pares profissionais, inclusive com pares falantes na língua, no caso a língua de sinais, favorece o desenvolvimento linguístico e também cultural do profissional que atua na tradução e interpretação no campo da surdez. Cristina, em que medida a troca com surdos fluentes na Libras pode potencializar a atuação do TIOS? Na verdade, pode potencializar muito, né? Quando você participa de trocas linguísticas com usuários fluentes dessa língua, você vê as soluções que eles dão para os problemas, para a comunicação, para os enunciados em Libras. Então, muitas vezes, alguma expressão, algum termo que no momento da interpretação pode não ser tão claro, quando você vivencia aquilo numa troca cultural, numa experiência com as pessoas, você pode ter dicas de como é que se diz aquilo em Libras, como é que se posiciona daquela forma, muito menos do ponto de vista teórico e muito mais do ponto de vista das relações comunicativas. Então, para a formação do TIOS, é importante que ele esteja em contato com a língua de sinais e trocando, interagindo, dialogando nessa língua sempre, porque isso vai estar o tempo todo fornecendo combustível, fornecendo energia para que ele seja um intérprete melhor. Então, essas interações com diferentes surdos, de diferentes faixas etárias, que frequentam diferentes lugares, de comunidades de surdos, de localidades diferentes, tudo isso vai ajudar ele a produzir uma interpretação melhor. Lara, que aspectos podem ser considerados positivos ao TIOS no que diz respeito às trocas estabelecidas com pares e profissionais mais experientes? Bom, a gente, enquanto intérprete, vem de uma experiência em que atuávamos muito solitários, né? Então, hoje, com uma formação já mais sólida, com cursos mais surgindo mais, né, em vários estados do país, essa profissão deixou de ser tão solitária e a gente vê em muitos momentos o intérprete atuando em dupla. Só isso já é muito positivo, né? Poder fazer essa troca e ter o olhar do outro sobre a minha atuação já favorece muito o meu desempenho, a minha melhoria enquanto profissional. Então, eu acho que quando essa possibilidade não existe, né, desse trabalho em dupla, uma opção viável é buscar o contato com outros intérpretes, com outros profissionais mais experientes, para entender um pouco, aprender junto com esse outro, né? Então, a gente costuma falar muito dessa mediação, de aprender com quem sabe um pouquinho mais, é importante, né? Então, a gente sempre orienta nossos alunos e descreve isso nos nossos textos, a importância de estar em contato com outros profissionais. Muitas vezes, uma estratégia que o outro faz pode me ajudar num momento posterior. Então, olhar para esse outro possibilita que eu me olhe enquanto profissional e repense algumas práticas. Então, é muito importante essa troca, né? No espaço educacional, ainda mais, porque muitas vezes é demandado do intérprete a produção de um material, a produção de a revisão de um texto. Então, é muito importante ter alguém com quem dialogar. O trabalho em equipe acaba fluindo melhor, às vezes pode contribuir mais com uma área de atuação, outro com outra área. Então, essa partilha dos conhecimentos é de grande relevância e no espaço educacional ainda mais. A partir do conceito de interposição profissional de Nova, é possível compreender a troca, a partilha, por meio da interposição profissional, onde há o protagonismo de um na formação do outro. E esse é um processo que pode ocorrer na informalidade das relações, na formação comunitária, por exemplo, mas também no âmbito da formação sistematizada. Cristina, de que modo poderíamos diferenciar a interposição profissional no âmbito da formação sistematizada?
Na verdade, as duas coisas são muito importantes para a formação do intérprete, mas a gente não pode perder de vista que, de um lado, são essas trocas entre os profissionais ou trocas entre os usuários da língua que vão dar pistas para o intérprete de soluções para problemas que ele tem no trabalho dele. Isso está voltado para a prática, para as experiências, para as vivências. Então, um dá uma dica para o outro de como solucionou aquilo, quando viveu aquele problema de interpretação, aquela angústia na transposição de língua, como é que ele solucionou. E se ver na pele do outro ajuda o intérprete a poder pensar soluções. Todavia, a gente não pode ficar só nesse campo, porque esse é um campo restrito na medida em que ele não promove uma reflexão distanciada. Então, o que acontece na formação acadêmica, na formação mais estruturada? Você tem uma pesquisa por trás, você tem uma reflexão teórica sobre o fazer do intérprete, e aí você sistematiza isso. Então, você dá pistas nas situações X, você tem soluções tais, nas situações Y, você tem soluções tais, e você vai poder, então, pensar sobre isso de uma maneira muito mais estruturada. O casamento dessas duas coisas é que é importante, entre a experiência prática, entre as saídas que vêm da vivência e da experiência, e as saídas que vêm da sistematização, da reflexão, da base teórica que referenda esses posicionamentos, os estudos de tradução que existem há anos na academia. Então, o diálogo entre essas duas experiências é que vai potencializar o bom intérprete, vai potencializar a boa formação. Lara, problematizar a prática a partir da atuação permite não apenas ressignificá-la, mas também transformá-la. Então, de que modo é possível, por exemplo, que o TIOS que atua no contexto educacional bilíngue possa refletir sobre o fazer profissional de modo mais individual e também compartilhado? Quais poderiam ser os instrumentos? Porque nesse caso nós temos também um processo de interposição profissional, pela partilha com pares e profissionais mais experientes. Como que pode ser feito isso? Bom, então pensando de que maneiras esse profissional poderia refletir mais sobre a sua atuação, sobre a sua prática, nas últimas pesquisas que eu desenvolvi, um instrumento poderoso que eu avaliei e descobri foi a produção de relatórios, né? Então, isso funcionou muito bem na educação básica e eu acredito que é válido para todas as etapas da educação. O que seria esse relatório, né? Seria como um diário de reflexão, onde o profissional escreve ali no dia a dia dele, logo após a aula, ou logo após alguma prática que tenha realizado, como ele pensa sobre o que ele fez. Então, se aquela prática foi adequada, se não foi, se teve alguma dificuldade, se ficou faltando alguma coisa e sentiu que o aluno não entendeu muito bem. Então, essa prática tem sido muito positiva, porque leva a uma autoanálise, né, da atuação. E então, quando esse profissional faz esse exercício, quando ele chega na sala de aula, ele já vai com outro olhar, já possivelmente pensando no que pode ali acontecer, prever algumas ações, né? Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente reflete sobre a prática, né? Uma outra forma de ter um melhor desempenho, né? Eu falei dessa profissão ser muito solitária algumas vezes, né? Nem sempre existe a possibilidade do intérprete atuar em dupla ou em parceria. Então, uma prática que funciona bastante nesses casos em que o profissional precisa estudar em casa e se apropriar mais de algum tipo de conhecimento é se filmar, né, interpretando alguma coisa e depois assistir e tentar se dar voz ou fazer o exercício contrário, né? Esse exercício é muito, muito legal porque ele pode fazer com que eu veja as minhas próprias falhas. Então, essas são ações simples que dependem exclusivamente do profissional, né? Não depende tanto da relação dele com o docente ou com outros
profissionais que estejam em atuação e que podem servir como um espelho, né, para o profissional se olhar e ver onde ele pode melhorar suas ações de forma mais individual. E isso também pode ser feito no compartilhado. Nem sempre é uma coisa confortável, né, compartilhar um relato, né, um relatório, ou compartilhar um vídeo de mim mesma interpretando, não é tão confortável, mas isso também pode trazer reflexões conjuntas, né, com o nosso colega de trabalho. Quando a gente trabalha em parceria, a gente não está para avaliar o outro, né, mas para colaborar. Então, essas duas práticas podem ser bastante positivas para que um colabore enxergando aonde o outro pode melhorar. Então, eu vejo esses dois instrumentos como muito poderosos na formação do intérprete. Como refletimos, podemos nos desenvolver profissionalmente a partir de experiências distintas, que, se valorizadas, ressignificadas, ampliam o fazer profissional, impulsionando uma formação que se constrói de forma contínua, uma vez que também ela está sempre em processo. A formação do TIOS é extremamente relevante, até porque sua atuação, seu fazer profissional tem marcas de si. Um profissional que realiza uma atividade complexa, com atribuições e papéis específicos nos contextos plurais de atuação. Como o da educação, que vimos hoje. Paramos por aqui, mas vamos continuar nossas reflexões. Um abraço e até a próxima!